Boa noite, gente. Olha, vou fazer mais um pequeno vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouco e vou comentar um vídeo que a irmã Grisache, mandou comentar. Eu não encontrei aqui o livro, o vídeo do Caio Modesto, ele na íntegra, né? Ele só a fala dele. Eu encontrei, tem várias reações no YouTube, já falaram muito sobre o assunto. E eu encontrei esse vídeo curto desse rapaz refutando aquele vídeo que ele fala para que os evangélicos não ouçam o Frei Gil, se não vá olhar as formações de Padre Paulo Ricardo, porque não dá certo. Ele vai falar coisas aqui, a gente vamos refutá-lo com a Sagrada Escritura, mostrando um pouco o estudo do Ariel, aonde está na Bíblia, né? E falando alguma coisinha sobre a sola Escritura. Mas vamos ver as argumentações que esse rapaz católico vai dar contra o Caio Modesto. É bem interessante. Vamos ver, né? A irmã Grisache mandou comentar um pouco esse vídeo. Eu encontrei esses comentários do nosso irmão aqui sobre o vídeo. Eu achei bem interessante. Eu vou passar para vocês com a Sagrada Escritura, tá bom? Modesto, já ouviu falar desse rapaz aqui? Vamos acompanhar o vídeo pra gente entender. Gente, pare de seguir o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson. Sério. Parem de seguir o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson. Alguma coisa deixou esse cidadão aqui desesperado. Parece que ele se deu conta que Padre Paulo Ricardo e Frei Gilson são muito populares e que está atraindo a atenção dos protestantes. Parece que saiu a notícia de que Frei Gilson é o maior streamer do Brasil. O streamer é aquele que faz lives, né, faz conteúdo ao vivo. Eu vou soltar o restante do vídeo, você vai ver a necessidade desesperada de criar um conflito entre protestantes e católicos. É assustador. Acompanha comigo aí até o final. Frei Gilson, sério, não dá pra entender como tem protestante que acompanha católico, que no fundo chama a gente de herege, fala mal da nossa teologia, mas no fim a gente diz que eles são irmãos na fé. Mentiroso. Olha só, gente. Ele está usando uma estratégia, né, colocando protestantes contra católicos e vice-versa, mas todos sabem que os protestantes, não em sua maioria, mas muitos deles, são os que mais atormentam a vida dos católicos em redes sociais, inclusive chamando de hereges, que é uma palavra católica. Quem, na verdade, propagou a palavra heresia ou hereges foi justamente o catolicismo, né, que sempre combateu as heresias que iam surgindo no decorrer dos séculos. Mas na visão do Caio Modesto, todo protestante é uma ovelhinha, é bonzinho, que não maltrata os católicos, que não chama católico de herege e diz que todo católico é um irmãozinho de fé. Caio Modesto, tem gente de todo tipo em todos os lugares, tá? E eu te aconselho a ler as atas do Concílio Vaticano II, quando você vai ver que é a Igreja Católica que reconhece e considera os protestantes como irmãos na fé. Eles não são nossos irmãos da fé. Católico segue outro cristianismo, mistura o evangelho com sincretismo religioso, rituais estranhos e superstições e vive numa teologia completamente diferente daquilo que Cristo pregou. Essa galera ensina doutrinas que provêm de demônios. Eles fazem as pessoas rezar terço, acender vela para santo e comprar estátua de gesso na Amazon. E se você é protestante, pense um pouco. Por que ainda você perde tempo vendo homilia de católico? Esses caras têm uma teologia que é antagônica ao evangelho. E se dependesse deles, não pensariam duas vezes antes de nos queimar na fogueira como foi na Inquisição. Isso é um absurdo. Você imputou em todos os católicos a pecha de pessoas criminosas e com falta de moralidade. Você não tem nenhum compromisso com a verdade, você não estudou, você não se deu ao trabalho sequer de estudar a respeito do que foi de verdade a Inquisição, o que foi de verdade toda a história da igreja. Só que, para sua tristeza, as pessoas estão cada vez mais buscando a verdade. E você sabe muito bem que se uma pessoa deixar de assistir esses seus vídeos fajutos e ir para o catolicismo, ela nunca mais vai voltar a consumir o seu conteúdo falacioso. E o seu medo, Caio Modesto, é por saber que Frei Gilson e Padre Paulo Ricardo são carismáticos, eles são ali, eles conseguem atrair a simpatia das pessoas através do jeito, do comportamento e das virtudes que eles carregam. Você sabe que as pessoas podem ser atraídas para eles e, através disso, elas podem realmente acessar a verdade do catolicismo. Verdade essa que está muito longe daquilo que você diz ser o catolicismo em seus vídeos. Vergonha o que você faz. Então, não se engane com o carisma ou discurso bonito dessas pessoas. A nossa única regra de fé e prática é somente a Escritura. O que passar disso é superstição e ritual que não acrescenta em nada a nossa salvação. Olha, eu vou comentar um pouco essa questão das Escrituras. Você vê que a argumentação do nosso irmão aqui católico está sendo muito boa. Vocês viram a ironia quando ele vai falar sobre a questão da doutrina, ele vai colocar a doutrina satânica, não sei o que, não sei o que. Ele vai usar termos pejorativos para diminuir a crença católica. Pobre ignorante, né? Não vai para a patrística, não estuda o que os padres apostólicos faziam. E aí ele, na mentinha dele, ele vai dizer que a doutrina católica é uma invenção
do homem influenciado pelo demônio, pobre e miserável, né? Vamos lá, vamos ver um pouquinho mais. Gente, falácia protestante, né, dizer que a única regra de fé é a Escritura. É engraçado, né? Nós estávamos lendo ontem a segunda carta de São Pedro, e eu vou fazer questão de ler um pedaço aqui para vocês, porque ela fala o seguinte, ela fala contra os falsos mestres, contra os falsos doutores. Quando São Pedro escreveu a segunda epístola, ele percebeu que nas comunidades haviam muitos falsos mestres, pessoas que interpretavam as Escrituras de maneira errada. E aí eu vou trazer uma passagem muito curiosa aqui para vocês, para a gente analisar junto. No primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 20, São Pedro fala: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, essa coisa de que existe uma livre interpretação da Escritura Sagrada e que todos aqueles que têm essa liberdade de interpretar a Escritura são irmãos na fé, isso é uma falácia. O próprio presbiterianismo, que o Caio Modesto diz seguir, é divergente de outras seitas protestantes, como Testemunho de Jeová, como Adventistas, como Assembleia de Deus. Eles não se entendem nem entre si e querem falar alguma coisa do catolicismo. Então, abram os olhos. O desespero dessa gente é justamente esse, saber que quando uma pessoa é protestante e volta para o catolicismo, ela nunca mais vai sair da igreja. Ao contrário daqueles que se dizem católicos e vão para o protestantismo, que vão muito facilmente, iludidos com mensagens fáceis e bonitas, aquele que volta para a igreja católica volta intelectualmente, volta porque estudou a Escritura, os pais da igreja. A pessoa realmente se aprofundou e passa a ter uma fé sólida. Não é uma fé baseada em compreensão superficial das Escrituras Sagradas. Isso não tem peso, isso não edifica ninguém. Caio Modesto, já ouviu falar desse rapaz aqui? Vamos acompanhar o vídeo para a gente entender. Gente, Olha, eu vou dar mais uma lapidada sobre essa questão da solo escritura. A gente só tem como regra de fé a solo escritura. Ele vai colocar aí. Isso é uma heresia, né? A própria escritura, ela nunca fala isso. Eles tiram isso de dois, eles colocam alguns textos para afirmar isso. Mas o próprio menino que debateu com o Ariel, o Lucas, que é teólogo protestante, ele vai dizer que não. Os protestantes, eles usam outras fontes, isso aí é visível, é notório, né, para interpretar as escrituras. Esse pobre inocente aqui, o Caio, você vê que ele tá por detrás dele tem uma enorme biblioteca com vários livros de quê? De teologia protestante, para explicar o que é as escrituras. Aí ele próprio coloca essa cara lisa na tela do seu computador para dizer que a escritura tem livre interpretação e por isso os protestantes eles têm essa interpretação é viva e eficaz. O Espírito Santo vai, posso dizer assim, dar uma interpretação boa para cada pessoa que lê a Bíblia. E a gente sabe que não é assim, não funciona assim a coisa, né? Eles vão colocar lá na 2 Timóteo, no capítulo 3, verso do 14 em diante, onde vai dizer: mas tu persevera no que aprendestes, de que tens a certeza, sabendo de quem aprendestes. Desde a infância tivestes conhecimento das sagradas letras, que te podem instruir para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aí aqui vai falar: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. É interessante, São Paulo, quando escreveu isso aqui, era justamente para combater as heresias do judaísmo, que estava excluindo os livros do seu cano. E aí vai ter uma discussão sobre o cano de Gêmeos, né, no ano 90, e depois vai ter outra discussão sobre mais outras discussões ao decorrer do século, sobre a questão do cano judeu, que teve muito problema para ser cravado, né? E aí o próprio Paulo ele vai dar essa corrigida nos cristãos, porque havia um problema muito sério no judaísmo com o cristianismo nos primeiros séculos, né? Outros cristãos vão utilizar-se de Atos capítulo 17, verso 11, né, os cristãos evangélicos, para atribuir a sola escritura, né? Eles vão falar sobre a questão dos fiéis de Creta, né, que receberam Paulo com muita alegria, né, e investigavam tudo aquilo que Paulo falava, todos os fatos, né, através das escrituras, né. Eles indagavam todos os dias nas escrituras se essas coisas eram de fato assim. Lá no capítulo 17, verso 11 de Atos dos Apóstolos, vai dar essa instrução. Aí eles falam assim: ora, nós somos como os fiéis de Creta, né? Aí o Caio Modesto, eles estão com medo, porque dentro desse contexto, o Frei Gilson, ele traz as pessoas para a espiritualidade, com o Santo Rosário,
e agora ele está se formando muito com a questão das Sagradas Escrituras, com a patrística. O padre Paulo Ricardo não tem nem comentário, é um dos maiores padres intelectuais, né, que nós temos dentro da doutrina católica, que traz essa doutrina para nós claramente. Se a gente for estudar um pouco mais aquilo que Ariel colocou nesse livro, Onde Está na Bíblia, a gente vai entender claramente que as Sagradas Escrituras, no tempo dos judeus, não era como eles pensam hoje. Não era um cano, a Sagrada Escritura não era fechada, né, bonitinha assim como a gente está vendo essa daqui que está em minha mão, né, a Bíblia do Padre Manuel Matos Soares. Não era assim. O cano judeu teve muitos problemas, como eu falei para vocês, né. Repare que, por exemplo, no tempo de Davi, tudo que Davi fez ficou registrado nos livros de Samuel, que é livros históricos. E, consequentemente, no tempo de Isaías, falava-se os atos de Davi na época de Isaías. Consequentemente, Isaías não tinha sido colocado nada no papel ainda. Foi começando a ser colocado. E aí, quando chega na época da volta do exílio da Babilônia, por Esdras, Neemias ou Neemias e Esdras, aí teve uma organização melhor sobre esses livros sagrados. Mas, mesmo assim, era confuso, né? Por exemplo, quando Nosso Senhor Jesus Cristo debateu com o demônio com as Sagradas Escrituras no capítulo 4 de São Mateus, a gente não se sabe bem como eram as escrituras judaicas, né? Porque as revelações vinham chegando e eles vinham recebendo e não tinha cravado ainda, não se tinha uma Bíblia fechada, né? Portanto, os irmãos protestantes, eles falam essas situações, mas eles não entendem que, de fato, Jesus, a encarnação do Verbo, a palavra de Deus que se fez carne, ele escolheu 12 apóstolos. Com esses 12 apóstolos, né, esses santos apóstolos, que não eram mais judeus nem gregos, nem mais sim católicos, esses apóstolos, eles escolheram sucessores, que são os bispos, para transmitir os atos de Jesus, a mensagem de Jesus, para fazer o que Jesus fazia, né? A igreja, ela faz isso, ela vai batizar, ela vai pregar, ela vai curar, ela vai continuar a missão de Jesus. São testemunhas da ressurreição de Cristo, como vai dizer lá no primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos, quando São Pedro vai naquela eleição para colocarem outro no lugar de Judas, né? Por isso, no final do estudo do Ariel, o Ariel vai colocar assim: desta forma, para ser como os fiéis de Bereia, verificar se há algum vento de doutrina satânico, devemos percorrer a sagrada tradição apostólica presente na Escritura e na tradição viva da Igreja. Os concílios, o catecismo, as encíclicas e definições. Caso contrário, seremos levados por 1000 heresias, como ocorre com os protestantes, né? Porque, de fato, quando os judeus corriam de Creta para escutar aquilo que São Paulo estava dizendo, se batia com as profecias, né? Eles recorriam às escrituras sagradas do Velho Testamento, mas não se sabia ainda como era que de fato eram essas escrituras, porque não tinham livro, os livros não estavam de uma maneira canônica, fechados, né? Eram livros ainda que estavam passando por processo de escolhas, né? E aí vai se ter lá no final do século I, no ano 90, o Conselho de Jame, e depois a gente vai ter discussões do século II, III, para poder chegarem a um acordo, né? Repara só, portanto, só a Bíblia, nunca existiu essa palavra, a gente interpreta, só precisamos só da Bíblia. Se a gente for pensar bem, e aí eu vou deixar alguns textos para vocês aqui, que, olha só, que não tem como você interpretá-los sem ter estudos fora da Bíblia, que vai mostrar contextos culturais da época, né? E entender a maneira com que a Sagrada Escritura foi escrita, na maneira literal, na maneira alegórica, e usando metáfora, né? Uma linguagem que Jesus fala, metáfora, metaforando, falando, quando fala sobre as parábolas, né? Por exemplo, olha só um texto que é bem complicado da gente entender. A interpretação do texto da parábola do administrador infiel. Como interpretar isso aí? Por exemplo, se eu fosse para interpretar esse texto aqui, dentro da nossa tradição, dentro da igreja, a gente tem estudos de vários estudiosos, a começar pelos pais da igreja, a Catena Aurélia de Santo Tomás de Aquino. A gente vai buscar aqui e vai pegar cada versículo dessa parábola de Lucas, no capítulo 16, verso 8 ao 9, e a gente vai entender de fato qual é a mensagem
que Jesus mostrou para todos com esse administrador infiel, que parece até dar uma alusão àquelas pessoas que são infiéis que vão se dar bem na vida, e não é assim, né? Tem toda uma interpretação católica aqui, com a Catena Aurea, também com os livros do Scott Hahn, né, de interpretação da Bíblia, que traz uma teologia muito forte, né? Os contextos culturais, comparações de textos. Não é simples interpretar a Sagrada Escritura, não é você chegar, pegar e ler, e como eu estou com esse livreto aqui, já achar que está por cima da carne seca, como pode-se dizer, né? Eu sou grande, o Espírito Santo me revelou isso. Não é assim, não. Tem que ter calma. O Espírito Santo ele vai trabalhar na mente, mas a mente precisa ter situações para que o Espírito Santo consiga clarear. Se você não tiver formação bíblica, você não vai conseguir interpretar pouca coisa. E outras fontes que dentro da tradição da Igreja Católica são essenciais para interpretar as Sagradas Escrituras, né? Por exemplo, o reino do céu sofre violência, Mateus 11:12. Não é simples de se interpretar, né? O pecado contra o Espírito Santo, o que é pecado contra o Espírito Santo? Não é simples de interpretar, precisa de outras fontes. E aí a gente vai ter que baixar o lombo, né? Baixar a crista para a Igreja Católica e toda a sua tradição bimilenar, olha, e o seu magistério. Salve a Maria e que viva Cristo Rei. Vai, curta esse vídeo e compartilhe para nós chegar a mais pessoas.